Agora, na Porto Gravatá, pergunte ao doutor. Dúvidas sobre doenças, tratamentos, saúde e bem-estar? Pergunte ao doutor com Carlo Hackman, médico de família. Muito bem, bom dia, doutor Carlo Hackman. Bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes da Porto Gravatá. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês nessa terça-feira de frio na nossa cidade, na nossa região. Se bem que hoje tu vem mais relaxado, né, que da última vez. Estou só com uma camisa de manga curta e um blusãozinho por cima, né? A gente com frio aqui, eu comentava o menininho ali do lado ajudando o pai aqui, na obra, de camisetinha toda ali. Não tá com frio? Não. Criança não sente frio, né? E o pessoal todo encasacado, passou um gaúcho pilchado, como diz o outro, a gente diz pilchado, né? Pilchado ali, sim, casaco, bombacha e espora, né? Não, foi uma queda bem importante da temperatura, né, Fernando? Se a gente pensar, domingo aí a gente tava de calção e camiseta aí, em alguns momentos, né? E agora cai bruscamente. Hoje de manhã, quando eu olhei, tava 6 graus aqui em Gravatal. Não sei qual foi a mínima na nossa cidade aqui, mas já é um frio bem considerável. Fernando, queria aproveitar o início, mandar um beijo. Já falei aqui que a minha mãe tá morando aqui, né, em Gravatal, e ela tá recebendo essa semana a visita da prima dela, veio visitar, então um beijão lá pra dona Valdereza e pra Nívia, que é a prima da minha mãe que veio visitar, devem estar na escuta aqui. Beijão todo especial para as meninas aí, tá, que estão ligadas com a gente. Bom, eu vou deixar com você, porque você está com todas as perguntas aqui para poder ir atualizando os outros que eu tenho, né? O Dr. Carlo Hackman já está com as perguntas que nos foram mandadas antecipadamente aqui, mas eu queria dar um bom dia para a Nega Medeiros, que mandou uma mensagem. Os bons dias lhe dão felicidade, os maus dias lhe dão experiência. Ambos são essenciais para a vida. A felicidade te faz doce, os problemas te mantêm forte, a dor te mantém humano, as quedas te mantêm humilde, o êxito te mantém brilhante, mas só Deus te mantém de pé, né? Com certeza. Super beijão a Nega Medeiros e a todo o pessoal da Secretaria de Assistência Social, que também estão super ligados com o doutor todos os dias. Quero mandar um beijão todo especial também. Eu sou a Zilda, né? A Zilda, que é a mãe do Raul, que através da minha esposa diz que adora este quadro. Doutor, é demais, né? Que bom. Então a Zilda ali da Confecções Zilda ali nas Termas do Gravatal, a mãe do Raul, né? Um super beijo para ela também, para o Juarez, que é o pai, que estão sempre ligados com a gente. Que legal, um beijão para vocês também. Esse retorno que a gente tem tido, né, a cada semana é cada vez mais estimulante para que a gente siga nesse projeto, nesse programa das nossas conversas aqui das terças-feiras. Mas vamos lá. Semana passada, quando estávamos concluindo aqui a nossa conversa, já estava aqui aquele nosso colega da Polícia Militar que veio divulgar a formatura e tal, né? Então a gente já estava no avançado do horário. O Pedro Cachoeira mandou uma pergunta e eu prometi para ele que começaria hoje. Espero que ele esteja na audiência de novo nessa semana. Prometi que iniciaria pela pergunta dele. Ele pediu para a gente falar sobre cirrose, né? E aí é bem importante esse tema, né? Estávamos comentando antes aqui, né, Fernando, que de todas essas nossas conversas ainda não tinha vindo esse tema, cirrose, a cirrose do fígado, a cirrose hepática. E quando a gente fala em cirrose, a primeira coisa que vem à cabeça é a associação da cirrose com o consumo de álcool. E isso é uma verdade. Mas existem outras causas que levam à cirrose. E aí é importante a gente entender, que é o que o Pedro Cachoeira pediu, para a gente falar sobre cirrose. É importante entender o que é a cirrose. A cirrose, ela nada mais é do que um resultado de anos de agressão ao fígado, né? Um resultado final, né? Ainda não é bem o final, depois eu vou falar qual que é o final mesmo, né? O estado final de agressão ao fígado, mas é o estágio prestes ao final, o estágio de muita agressão ao fígado, agressão que provoca substituição das células do tecido do fígado, tecido hepático normal, por tecido nodular, por nódulos e por cicatrizes. Se a gente pudesse mostrar aqui uma foto de um fígado normal, vocês veriam um órgão ligeiramente róseo para violáceo, lisinho, bonitinho, né? Pesquisar aí a imagem de um fígado normal. O fígado cirrótico ele fica escurecido e cheio de bolotas, cheio de nódulos, porque ele está todo cicatrizado. Então,
os anos passados em que esse fígado sofre agressão, e aí a gente vai falar sobre as agressões logo adiante, levam a um processo de cicatrização. A cirrose nada mais é do que um fígado cheio de fibrose, cicatrizado por lesão que vem sendo a qual ele vem sendo acometido ano após ano. E aí o que acontece é que esse tecido, essas células do fígado, elas deixam de ser funcionais, elas deixam de executar a sua função e acabam, né, ficando ali apenas cicatriz, apenas cirrose. Né? E o fígado ele é essencial para muitas coisas na vida, porque eu falei que as células acabam deixando de executar sua função. Né? O fígado produz proteína, o fígado metaboliza, processa toxinas, todas as veias do estômago, do intestino, o sangue, quando passa por ali, vai direto para o fígado para ser, entre aspas, filtrado, processado. Então, essas são as funções do fígado. O fígado armazena glicose, né? Produz colesterol que é essencial ali para o funcionamento das células. O fígado produz a bile, que é utilizada na digestão lá, né, das gorduras. O fígado ele produz, Fernando, os fatores de coagulação. Então, eu estou falando das funções do fígado e aí vocês já vão entender que um fígado cirrótico, que é um fígado cheio de cicatriz, que está perdendo essas funções, ele vai fazer menos esse processo. O fígado produz fatores de coagulação. Fatores que são responsáveis para quando a gente se corta, sangra, aquele sangramento seja estancado rapidamente. Então, isso é a cirrose, o resultado final de dano, de agressão ao fígado da gente. E o fígado, ele tem uma capacidade de reparação muito grande. Né? Ele tem uma capacidade de reparação muito grande. Se uma pessoa, por algum motivo, tem uma lesão hepática, um nódulo no fígado, ele precisou passar por uma cirurgia em que remove uma parte do fígado, né? Ele se regenera, ele se repara. Só que quando a agressão ocorre de forma persistente, ao longo de vários anos, né, esse processo de cicatrização já vai ficando, ele não vai conseguindo, é tipo assim, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Né? O fígado ele é forte, ele tem uma capacidade de regeneração, mas quando a agressão se dá assim ao longo de anos, muito tempo, né, ele acaba adoecendo. E esse processo de adoecimento se dá em alguns níveis, né? O fígado, a pessoa não evolui diretamente para a cirrose. Agora a gente vai falar o que causa esse dano, né? Quando a gente pergunta o que causa esse dano ao fígado, o que as pessoas têm em mente, em primeiro lugar, é responder que é o uso de álcool, né? E é verdade. O uso exagerado do álcool. O uso exagerado e o uso prolongado, contínuo, né? Persistente e contínuo do álcool, né? Então, um dos primeiros tipos de cirrose é a cirrose alcoólica, né? Que é prevenível, né? Mas que está totalmente associado com o consumo diário e prolongado de álcool, que pode levar a essas lesões permanentes no fígado. O consumo de 3 copos de cerveja por dia, 2 cálices de vinho, quando feitos persistentemente por longo prazo, já são o suficiente para causar cirrose em alguns anos de evolução. Muitas vezes são anos mesmo. Estou falando de 10, 12, 15 anos. Né? Então, a questão é o uso, é o dano, é aquela, eu acabei de falar, água mole, pedra dura, né? Ou a gotinha vai caindo no copo. Pegando o exemplo do vinho, o vinho é indicado para o tratamento de saúde, para mas prevenção, um copo diário, mais do que isso exatamente, né? Então, a dose ela não pode ser, se ela já passar de alguns limites ali, valores, né? Principalmente as mulheres nessa quantidade são bastante suscetíveis, são um pouco mais sensíveis do que os homens para doses, inclusive menores, assim, né? Não estou dizendo que essa dose é uma dose pequena, mas são doses menores, porque a gente sabe de situações de consumo bem mais potentes, bem maiores, né? E aí, antes de chegar à cirrose, Fernando, tem um estágio preliminar que muitas pessoas já devem ter escutado, que é o da esteatose hepática. Então eu falei que a cirrose é o processo final de tanta agressão ao fígado. A esteatose hepática, e aí no caso do consumo de álcool, ela é causada pelo consumo de álcool, se chama esteatose alcoólica. A esteatose é também conhecido como fígado gorduroso.
né? O fígado gorduroso, aquele fígado, esteatose é a presença de gordura no fígado, né? Essa esteatose ela pode evoluir para uma hepatite alcoólica e, por fim, a cirrose com a perda de função, que a gente chama de falência hepática, né? Quando ele perde a sua função e a pessoa começa a manifestar problemas em decorrência dessa perda de função. Mas não é só o álcool que causa cirrose. Pois é, a gente fala assim, esteatose que leva a uma hepatite, né? Mas em compensação, a hepatite também pode levar a cirrose. Hepatite também pode levar a cirrose. Então, não é só o álcool. O álcool é uma das causas mais comuns. A segunda causa que é obrigatória a gente falar sobre ela aqui são as hepatites virais, né? As hepatites virais, aquelas hepatites causadas pelos vírus. E os principais vírus relacionados a isso são o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C. Né? Eles estão mais altamente associados com uma cronificação, em se tornar uma hepatite crônica, e aí esse processo inflamatório crônico do fígado, aquela inflamação, isso é um dano. E eu falei que cirrose nada mais é que o ponto final de tanta pancada que o fígado levou na vida, e ele vai cicatrizando, e ele fica só uma cicatriz, né? A cirrose é cicatriz. Então, as hepatites virais, a B e a C, elas também são causas de cirrose, sendo que elas estão associadas a essa cronificação, ela é tanta que após a cirrose pode advir um dos problemas, né, piores que a cirrose, que é o câncer de fígado, o chamado hepatocarcinoma. Então, existe esse caminho, né? O fígado normal, ele começa a ser agredido, a pessoa apresenta uma esteatose alcoólica ou hepática ali, né? Gordura no fígado, e depois disso vem a cirrose, e lá por fim, no final, tem o hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado, que é uma doença bastante grave, né? Outra causa de cirrose, a pessoa pode ter uma hepatite não viral. Essa hepatite ela pode ser autoimune. Aí a gente entra na categoria daquelas doenças autoimunes. A gente já falou aqui no programa, Fernando, da tireoide, da tireoide, né? Tireoidite de Hashimoto, que é quando o próprio organismo, por alguma modificação no seu sistema de defesa, reconhece uma célula do próprio corpo como estranha. Nesse caso, um hepatócito, a célula do fígado, reconhece como estranha, cria anticorpos contra aquela célula e isso gera uma hepatite autoimune. Aí não é causada nem por álcool, nem por vírus, né? A pessoa pode ter o fígado gorduroso não em decorrência não do álcool. O uso do álcool é uma das principais causas de esteatose, que é a gordura no fígado. Mas a obesidade, o aumento de peso, ele também está associado à esteatose, que é depósito de gordura no fígado. Então, quando eu estou com um excesso de gordura corporal, esse excesso de gordura, assim como eu deposito no abdômen, na região, ele se deposita no fígado e ele pode se transformar também numa esteatose, que às vezes é um dos achados bastante comuns em exames de ultrassom, que a gente vê no consultório. Muitas vezes a gente pede o ultrassom de abdômen para investigar alguma situação, né, abdominal no paciente, na pessoa, e ela retorna e tem esse achado lá, esteatose hepática, né, e que é a presença de gordura no fígado. E tem outras causas menos comuns, algumas deficiências de algumas enzimas e tal, mas o mais comum são essas causas, a alcoólica, as hepatites, hepatite autoimune e esteatose não alcoólica, que é o A utilização contínua de corticoide pode levar? Corticoide, em princípio não, mas foi muito boa a tua pergunta, porque existem medicamentos que são hepatotóxicos. Atenção, existem medicamentos que são hepatotóxicos. O que é um medicamento hepatotóxico? Que justamente pode causar lesão para as células hepáticas, porque como o fígado tem essa função de filtrar, né, de fazer esse metabolismo, de processar tudo que chega no estômago e no intestino, né, os medicamentos vão passar por ali. Um dos medicamentos que é muito utilizado no nosso dia a dia, talvez um dos mais utilizados, vocês têm que ter bastante atenção, porque ele é hepatotóxico em doses fora do aceitável, é o paracetamol. O paracetamol é uma medicação que, não estou dizendo que não pode usar paracetamol,
Mas o paracetamol é um medicamento processado, metabolizado no fígado e que o uso exagerado em doses acima do recomendado pode levar a dano hepático e pode levar a hepatite medicamentosa e, no longo prazo, a cirrose. Então, o paracetamol é um medicamento que é processado no fígado. Tem outras medicações, as estatinas, né? Os remédios usados para o colesterol, simvastatina, atorvastatina, né? Pravastatina, todas são metabolizadas no fígado e também precisam de um acompanhamento importante ali, porque no longo prazo, Pois né, é, a agora me pessoa pode deixaste evoluir. preocupado, digamos assim, a gente faz uso da simvastatina. Sim, não estou Né? dizendo assim que é uma atenção que tem Certo, que ter. Né? O teu médico que está te acompanhando, ele tem que estar atento a isso, periodicamente faz, né, nos teus exames lá, quando for fazer as tuas revisões de saúde, ele provavelmente vai incluir ali uma dosagem de enzima hepática para ver se no longo prazo, né, aquilo ali já não está causando uma alteração. Não é que não possa usar simvastatina, assim como eu falei do paracetamol, não é que não pode usar o paracetamol, né? A gente prescreve. O que não pode são doses altas, acima do indicado, que são hepatotóxicas, ou no longo prazo, para os problemas crônicos, ou seja, alguém que usa o remédio para o colesterol, simvastatina. Essa pessoa, no acompanhamento, de tempos em tempos, tem que fazer os examezinhos da função hepática lá, né? As enzimas hepáticas, para ver se não saiu nada do normal. Tem medicações como antifúngicos, por exemplo, fluconazol, cetoconazol, fluconazol, são medicamentos usados para tratamento de micose, são hepatotóxicos, podem levar a hepatite medicamentosa. Quando eu digo podem, é porque isso está no arcabouço ali da medicação, dos problemas que a medicação pode causar. Então a gente tem que estar atento, não é que não pode usar. Eu prescrevo no meu dia a dia, se precisar, vou prescrever um fluconazol hoje, né? Mas eu estou atento a isso, que se esse uso for um pouco mais prolongado, por um tratamento de uma micose de unha, por exemplo, que às vezes precisa usar por 12 semanas, por exemplo, um por semana, tu sabe que tu tem que acompanhar aquilo ali, porque ele pode causar dano hepático. Então foi muito boa a tua pergunta, porque existem sim algumas medicações que causam hepatite medicamentosa. Aí tem os sintomas, né? O Pedro pediu para a gente falar sobre a cirrose. A cirrose pode causar formação de circulação colateral. Quando o fígado não funciona bem, ele está fibrosado, aumenta a pressão na veia porta, que é a que leva o sangue para o fígado. Eu vou explicar resumidamente. Como essa pressão aumenta, o sangue não chega legal, e aí o organismo ele começa a criar sistemas colaterais. A pessoa olha para a pele de alguém que tem doença do fígado, olha, a pele é cheia de veiazinhas superficiais, porque o organismo está tentando criar caminhos para que o sangue tenha vazão, porque o fígado está cirrótico, fibrosado, o sangue não está circulando por ele, então o sangue fica preso, represado, e ele começa a criar caminhos. Então são aquelas veias, olha para a barriga de alguém que tem problema de fígado, ou por hepatite alcoólica, ou por cirrose alcoólica, aquela cheia de vasinhos, de veiazinhas assim pela pele. Interessante. Né? E isso pode ter hemorragia digestiva, que daí é quando causa essas varizes, também em decorrência a porta não está dando vazão, a veia porta, que é lá no fígado, não está dando vazão, não está conseguindo fazer o sangue fluir, que está vindo do estômago, do esôfago, então o sangue regurgita para trás, causa varizes esofágicas no esôfago, canalzinho que liga a boca até o estômago, e no próprio estômago. Essas varizes elas podem sangrar. Então, assim, a cirrose ela tem problemas advindos dela aí que podem ser muito graves, inclusive. A varize de esôfago pode sangrar, tem um sangramento digestivo, a pessoa. Baço aumentado, mesmo motivo, baço aumentado, relacionado a essa pressão na porta, lá aumenta o tamanho do baço. Aumentando o tamanho do baço, a função do baço é tirar do sangue células que já são mais velhas, assim, são hemácias, glóbulos brancos, plaquetas, né, as mais velhinhas que já precisam ser trocadas, o baço tira elas fora. Como o sangue não está fluindo, o sangue fica mais acumulado no baço, então ele acaba eliminando do organismo mais hemácias e mais glóbulos brancos e mais plaquetas que o normal. E aí a pessoa que tem cirrose, ela faz o quê? Anemia. Tem anemia normalmente, tem diminuição de plaquetas. Então ela já tem dois motivos para não ter uma boa coagulação, porque os fatores de coagulação não estão sendo bem produzidos e
tem menos plaquetas. Ou seja, Fernando, o Pedro perguntou ali, o Pedro Cachoeira perguntou de um problema que realmente é muito interessante a gente falar, explicar para a população o que é, e os problemas são bem graves, né? Mas como tu falaste em fibrose, eu já vou puxar aqui para essa da Maria de Lourdes Cardoso, né? Ela está perguntando: bom dia, doutor, estou com 58 anos e foi diagnosticada com 25% do coração com fibrose. Isso tem retorno com o tratamento? Boa pergunta da Maria. Vamos falar sobre a fibrose cardíaca, porque tu lembrou muito bem, uma liga na outra, né? A gente estava falando da cirrose, que é a fibrose do fígado, e a Maria perguntou da fibrose cardíaca que ela tem. Só tem um detalhe, eu sei que eu já falei bastante sobre cirrose, mas tem uma informação que é importante de passar. Pessoal, cirrose hepática chegou nesse estágio, quando chega nesse estágio o fígado não regenera mais. Então, o tratamento para cirrose hepática é só transplante hepático. Nossa. Todo o resto que se faz é para manutenção, é para tratar os sintomas em decorrência da cirrose, tipo isso, aumento da pressão na porta, varize esofágica, a pessoa pode ter encefalopatia hepática, que fica, entre aspas, aqui, vou falar num português, num linguajar bem popular, fica fora da casinha, né? O cara sai da casinha porque tem uma lesão neurológica importante. Então, o tratamento, ele é transplante hepático. Tudo o que se faz, não é que não tem outras coisas, não, se fazem outras coisas para amenizar o problema, mas o tratamento, vamos usar a palavra mais correta, assim, o tratamento em definitivo é o transplante hepático. E aí tem toda uma série de acompanhamento. É o transplante do fígado. Transplante do fígado, transplante hepático. Transplante de fígado. Aqui os jovens têm um hábito péssimo de misturar o energético com o álcool. Isso é uma bomba, né? Uma bomba, com certeza. E aí, tanto para o coração quanto para o fígado. Para o fígado, sim. Tem uma bomba dupla ali, né? Tem um aporte forte de glicose que acaba indo para o fígado também. E o álcool que causa dano na célula hepática com uso prolongado, é toda essa história que a gente vinha falando antes. Bom, a Maria comentou com a gente que ela tem fibrose cardíaca, que, olha aqui, eu estou entrando na pergunta dela, que está aqui 25% do coração com fibrose. Ela tem 58 anos, foi diagnosticada com 25% do coração com fibrose. Isso tem retorno com o tratamento? Fibrose, Maria, a gente falou da cirrose, que é um processo de fibrose no fígado. Fibrose nada mais é um termo que designa excesso de tecido conjuntivo em um órgão que é o tecido de cicatrização. Por algum motivo aquela área foi lesionada, sofreu ou uma injúria, ou um processo inflamatório, né? E aí o nosso organismo vai lá com todo o seu arsenal e o seu exército de cicatrização para cicatrizar o problema. E esse tecido conjuntivo, ele faz a cicatrização. O que acontece com a fibrose? Geralmente existe substituição de tecido normal, funcionante, lembrando do que a gente estava falando até agora da cirrose, pelo tecido cicatrizado. O tecido cicatrizado, ele tende a funcionar, ele não tem a mesma funcionalidade, ele não exerce a mesma função, né? E ele tende a ser mais rígido, ele perde elasticidade, no caso do coração, que é um músculo, né? Então a fibrose cardíaca, a gente tem que tentar entender em decorrência do que causou. Me vinha exatamente assim, pode ter sido em razão de um infarto? Pode ter sido em razão de um infarto. O infarto é uma das principais causas, né? Tem doenças infecciosas, principalmente aquela doença de Chagas, né? A doença de Chagas é uma doença que leva a uma cardite, a uma inflamação do coração, e também é uma das causas de fibrose cardíaca. O infarto, como a gente falou, a cardiomiopatia hipertensiva, ou seja, uma cardiopatia em decorrência da pressão alta, aumentada, que leva a aumento cardíaco e que pode necessitar ali um remodelamento. Pois é, aí nesse caso vou voltar, digamos assim, pegando o exemplo da civastatina. Não pode ter sido provocada exatamente em razão do consumo constante da civastatina? Tu diz a fibrose cardíaca? Em princípio não, Fernando. Não, ela não tem essa... E de isquemia? Como? Uma isquemia cardíaca, digamos. Uma isquemia cardíaca causada pela simvastatina? Não, a fibrose pode ser causada por isquemia. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Porque o que é o infarto do coração, né? O infarto é um estado mais grave de isquemia. Porque a isquemia cardíaca, o que é isquemia? É muito legal esse nosso programa, porque a gente vai cavocando e vai respondendo as dúvidas das perguntas. Primeiro, o que é isquemia? Isquemia não precisa ser cardíaca, isquemia pode ser em qualquer parte do nosso corpo. Isquemia significa
falta de oxigênio para o tecido. Isso é o que significa isquemia. Então, se eu botar um torniquete aqui na ponta do meu dedo, no início aqui do meu dedo indicador, amarrar um cordãozinho aqui, o que eu vou fazer? Eu vou obstruir a passagem de sangue até a ponta do meu dedo. Ou seja, se o sangue não chega na ponta do meu dedo, a função do sangue, pessoal, é levar oxigênio para as células. Então, o oxigênio não está chegando lá, logo, eu tenho falta de oxigênio na ponta do meu dedo, logo, eu tenho uma isquemia na ponta do meu dedo. Interessante. Então, isquemia é falta de oxigênio. A isquemia cardíaca é quando, por algum motivo, as nossas artérias que fazem a circulação cardíaca, as coronárias, né, que levam o sangue para o próprio músculo cardíaco funcionar, elas estão entupidas ou fechadas por algum motivo. Na maioria das vezes é entupida mesmo, né? Estão obstruídas. Logo, a parte para frente da obstrução, o sangue não chega bem. Se o sangue não chega bem, não chega oxigênio. Não chegando oxigênio, falta oxigênio para o músculo. Isso é uma isquemia. Essa isquemia ela tem estágios de progressão. A pessoa pode ter episódios de isquemia, mas ela não é total. Ela é parcial. Então, quando eu estou em repouso, o sangue que passa parcialmente resolve a situação da necessidade de oxigênio do meu coração. Só que se eu me submeter a um esforço, o meu coração vai bater mais forte. Se ele bate mais forte, ele precisa de mais oxigênio. Só que se existe uma obstrução parcial, esse oxigênio não chega bem. E aí a gente manifesta isso com dor. A angina. A angina é um estágio preliminar de isquemia cardíaca avançada, que é o infarto. Certo. Então, a angina... eu não tenho dor em repouso, mas eu subo a rua aqui, uma inclinação um pouquinho maior, já começa a dor, eu tenho que parar, em 3 a 5 minutos me alivia a dor. O que está dizendo para nós esse sintoma? Está dizendo que quando a pessoa ela já tem um estado de obstrução, falta oxigênio quando ela precisa de mais oxigênio, que é quando o coração bate mais forte, porque ela está subindo a lombada. E quando ela para, a frequência cardíaca volta ao normal, o esforço cessou, e aí ela alivia o sintoma. Então isso é angina, a obstrução não foi total. O infarto, Fernando, que tu falou, é quando essa obstrução ela é maior, ela é total, obstruiu, e não se refaz, né? E aí aquela parte que não recebe oxigênio, ela morre. Aquele tecido morre. Existe necrose tecidual, morte de célula, de músculo ali. Aí dessa morte, por que nós estamos com todo esse papo? Porque a pergunta foi sobre a fibrose cardíaca. Aí vem todo um processo, né? Quando não é um quadro grave, porque isso pode ser um quadro grave fatal, essa obstrução, né? Quando atingiu uma pequena parte, uma parte que ainda outras partes do coração seguem funcionando e isso consegue restabelecer a pessoa e a pessoa segue viva, aquela parte que necrosou, ela vai fibrosar, ela vai passar por um processo de cicatrização. E essa cicatrização é a chamada fibrose, no caso aqui fibrose cardíaca. Então a Maria, nossa ouvinte, fala que ela tem em torno de 25% da área, né, do coração fibrosado. Pergunta se isso pode voltar, né, com o tratamento. O tratamento aqui, o fundamental, Maria, pode melhorar, né? Se pode melhorar. A área que está fibrosada, ela está fibrosada. Fibrose, no caso aqui, tanto não regride. Da cirrose, ela não regride, é uma área cicatricial. O que a gente pode melhorar é a tratar as possíveis causas, né? Se é uma cardiopatia hipertensiva, um bom controle da pressão, né? E assim vai, todas aquelas medidas de prevenção para problemas cardíacos, se ela tem angina, a mesma coisa, né? As medidas de prevenção, boa alimentação, redução do peso, aquela coisa toda, fazer tudo isso para trabalhar a prevenção para que isso não piore, não progrida e não aumente, né? Porque o aumento desse percentual, ele sim está associado com uma maior gravidade para o coração, um maior risco para a pessoa vir a ter problemas em decorrência disso, como uma insuficiência cardíaca, por exemplo, né, que é o mau funcionamento do coração. Por exemplo, para a Maria, se ela deve ter um exame de ultrassom, um ecocardio, um ultrassom cardíaco, né? Um dos principais parâmetros que deve ser observado lá é a fração de ejeção. A fração de ejeção é uma fração, dá um percentual, 50%, 70%, 65%, que isso mostra como é que está o funcionamento do coração do ponto de vista de bomba.
né? O quanto que ele está conseguindo bombear. Esse é um dos principais parâmetros para avaliar. Com a progressão dessa fibrose, essa fibrose ela pode influenciar diretamente nesse parâmetro, na fração de ejeção, que pode culminar com uma insuficiência cardíaca e todas as complicações que vêm em decorrência disso. Então, respondendo, é importante trabalhar todas as medidas preventivas para não piorar, né? E para que ela tenha uma vida boa, tranquila, sem sofrer aí das possíveis complicações, né, dessa fibrose cardíaca, que é uma evolução para insuficiência cardíaca, que pode desencadear série de sintomas. Aí. Mas, tipo assim, a fibrose não é em excesso, vamos supor, do cálcio, ela não surge em razão do excesso? Não, ali foi assim como a cirrose é uma fibrose do fígado por algum dano, alguma injúria, né, no fígado lá, aqui foi alguma coisa, foi por algum dano ocasional, ou, de novo, um infarto, ou uma área de isquemia, de angina, ou a própria cardiopatia hipertensiva, aí ou tu a fala doença assim, de Chagas, ou seja, um processo inflamatório do coração, uma cardite, que leva a isso. Aí tu fala assim, da angina, da dor, mas tu vai num cardiologista e tem muitos cardiologistas que têm esse péssimo hábito de dizer que coração não dói. Não, isso aí é bobagem, coração não dói, né? Eu lembro que, como eu já passei por 5 experiências, né, contando essa última que segundo outro cardiologista diz que foi também mais um infarto, então teria 6 já no registro. Eu lembro muito bem que no primeiro infarto, a doutora Márcia Pereira, ali em Tubarão, ela me disse, olha, o cara que te disser, cardiologista, se te disser que coração não dói, manda para a faculdade estudar de novo. Né? Coração dói. Dói, né? Coração dói bastante, e dói com uma dor muito forte. O que acontece é que a dor do coração tu não consegue localizar. Né? Então, talvez tenha essa confusão de interpretação. O coração dói e dói muito. Né? Uma dor de infarto é uma dor forte. Eu nunca tive, né? Mas como eu tenho essa experiência, já atendi em emergência, em inúmeras situações. É um problema, infelizmente, muito frequente. Então, se você trabalhar como médico num pronto atendimento ou numa urgência, com certeza no seu dia a dia faz parte atender infarto, porque é uma coisa prevalente uma situação prevalente. Então ela dói muito. O que acontece, Fernando, é que você não consegue localizar a dor. Se a pessoa chegar para ti e dizer que está com dor no peito e ela conseguir te apontar com o dedo, isso eu posso te dizer. Se a pessoa chegar para ti e dizer, eu tenho dor no peito, perguntar onde é que é a dor, ela te dizer, é aqui, e apontar com o dedo, não é cardíaco. Não é cardíaco. Essa dor pode ser qualquer outra coisa, mas ela não é cardíaco, porque a dor do infarto, a dor cardíaca, ela dói muito, mas dói no peito. A pessoa não consegue localizar. Os ouvintes não estão me vendo, mas ela faz esse sinal aqui. Onde ela passa a mão pelo peito. Onde é que está doendo? Está doendo aqui, doutor. E ela fica passando a mão assim, por toda a área do peito. E essa dor, geralmente, às vezes corre para o pescoço ou vem para o braço esquerdo. Né? Então, o coração dói sim. Um coração com isquemia, com infarto, com angina, dói. Por esses motivos que eu expliquei. Falta oxigênio no músculo, ele grita. Ele se manifesta. Bom, é interessante porque tu está falando tudo isso e eu estou lembrando a grande dificuldade que eu tenho, né? Porque como eu tenho essa ponte intramiocárdia ali, e não há solução, porque outro dia alguém me ligou, por que tu não opera isso aí? Não tem como operar, é morte na certa, só para o pessoal entender. E aí eu tomo a famosa bomba no início da manhã. E aí chego aqui muitas e muitas vezes eu tenho dificuldade, né, de erro na fala, demoro a produzir a fala, né, em razão exatamente do reflexo daquela bomba de medicação que tem que tomar ali, né? E aí quando a Maria está falando aqui exatamente da questão da fibrose, a gente fica pensando, meu Deus, né? Pô, 25% do coração comprometido aí. É uma área considerável, ainda é importante, né? Fernando, eu estou vendo aqui, a Tainá está te mandando um abraço. Manda um abraço pro Fernando. Super beijo. E dizendo que a nossa transmissão hoje está muito ruim. Não sei se os ouvintes... Eu vinha no carro ouvindo e ela estava com várias falhas, realmente, vários chiados. Então deixa eu só explicar para a Tainá, né? E para os nossos ouvintes, porque na verdade é assim, nós com a queima do transmissor que houve na semana passada, do transmissor potente que a gente tinha ali, nós voltamos a um transmissor de 25, né, ele baixou, portanto tem alguns locais que estão sem o sinal, provisoriamente até que nós possamos trocar esse transmissor mais acima. Nós estamos aguardando a Oi, né? Oi, alô, Oi, né? A Oi para que faça a nossa linha de serviço aí e a gente possa
colocar mais acima no morro, e aí sim vai atender melhor, principalmente o bairro Termas lá. Pelo menos as rádios das cidades vizinhas não vão nos incomodar mais, né, Fernando? Pelo menos isso. A antena aquela estava tendo esse problema, estava chegando em Braço do Norte, Tubarão, né? E o pessoal estava reclamando que a extensão da nossa rádio estava abrangendo lá os outros municípios. É verdade. Né? Temos também, Fernando, a Mary. Oi, Mary. A Mary é frequente aqui com a gente. A Mary reclamou ontem do rádio dela, né? Porque não estava conseguindo, mas o que eu acho mais legal é que ela tá com o celular e vai com o celular para tudo que é cantar. Ela diz assim, tô tendo que carregar o celular para poder ouvir a minha rádio. Né? Tá certo, que mas legal. Que bom, que ótimo. Né? A Mary enviou perguntas ontem, ela enviou uma pergunta ontem falando sobre o diabético pode comer aipim e batata doce na intenção de substituir os carboidratos como macarrão ou arroz? Sim, não só pode como deve, né? É uma boa opção, né? Interessante. Esses tipos de carboidratos que também contém muita fibra, né? O aipim é uma raiz, ele tem carboidrato, ele tem no processo nutricional dele, mas também muito rico em fibra e outros, né, que são bem importantes para a gente. Principalmente, Mary, desses que tu falaste aqui para substituir como macarrão, arroz, principalmente o macarrão. Né? O arroz é um cereal que é importante para nossa alimentação. Ele não é um cereal que precisa ser visto como vilão, não tão quanto o trigo, né? Os processados do trigo, como macarrão, massa, pão e coisas todas que vêm em decorrência daquilo ali. A gente já falou bastante sobre isso, principalmente nas minhas participações aqui, sobre a questão da quantidade de açúcar, né, que existe nos alimentos, e a grande história de macarrão e derivados do trigo também está associada com isso. Então, substituir por aipim, batata doce, né, são opções muito boas. E o arroz também presente ali no prato. A única coisa que não pode é configurar um prato só disso. Essa é a questão. A grande lembrança que tem que ter é essa, né? Carboidratos, eles não é que a gente não pode comer, ou principalmente quem tem diabetes não pode comer. Não existe não comer carboidrato, né? Carboidrato está na nossa alimentação e compõe ali 50%, 60% da nossa alimentação. E neste valor está adequado, né? Então você tem que fazer, o ideal é compor seu prato ali com umas 2 porções de carboidrato. E aí sim, você está com um aipim e um arroz, beleza. Vai botar salada, vai botar legumes, vai botar proteína, ou carne, ou frango, ou peixe, ou ovo, e ali está composto ali basicamente com esses 3 tipos, né, de alimentos, as proteínas e gorduras da carne e dos derivados ali, né, de proteína animal, os carboidratos que vêm da batata, do aipim, da batata doce, do arroz, do feijão, do cará, e assim vai. A ideia é fazer isso, é fazer uma composição em que não exista um excesso de carboidrato. Você tem que olhar para o seu prato e olhar para ele, tirar uma foto, se quiser. Pode até me mandar, agora que eu pensei isso, para eu dar uma olhada. Para dar um ok. Pode até me mandar. Ok, Mary, pode comer, mas eu vou aí também. Pode me convidar, né? Pode me convidar. Eu digo que tem que olhar e tirar aquela foto, assim, agora falando sério, né? E dar uma olhada, não, esse prato tá equilibrado, porque tem ali 2 porções, máximo 3 do carboidrato, tem proteína, tem salada, tem legumes. É um prato equilibrado, um prato colorido, Fernando. A alimentação ela tem que ser colorida. Cor no prato da gente significa variação nutricional. Legal. A gente está comendo vários tipos de proteínas, vitaminas e são nutrientes realmente, né? É aquela história, eu me nutro, não só me alimento, né? Nem toda pessoa bem alimentada ela está bem nutrida. Bem nutrido é aquela pessoa que tem uma diversidade maior. E eu não estou falando de nada fora do comum, gente. É muito tranquilo, assim, não, né? Salada, fruta, legumes, tudo muito tranquilo. Às vezes a gente, inclusive, gasta mais em alimentações, em outros produtos, produtos processados, os chamados combustível não recomendado pelo fabricante, né? Perfeito. Do que com produtos naturais e que vêm da alimentação e que são lá da nossa origem, né? Muito bem. 10 horas e 50 minutos agora, nós estamos com o Dr. Carlos Hackman no quadro Pergunte ao Doutor. Você pode usar os nossos
os nossos canais interativos, 996-946-677 ou 96-94-6677, que é o WhatsApp, ou então os nossos canais ali, que é o Facebook, tanto faz o Porto Gravatá ou Porto Gravatá FM, qualquer um dos dois está aberto aqui agora, e o nosso e-mail, que é portogravatá@gmail.com. A Mary está escrevendo para a gente aqui, Fernando, que nós já estamos convidados, os dois, é só ótimo. Falar o dia. Deixa eu mandar um beijão aqui para Zildeli da Silva Correia, tá? E o esposo dela, um grande abraço para o René Krutz, né, que é alemão, que mora ali no Sertão dos Medeiros. A Zildeli veio pessoalmente dizer que é fã incondicional da rádio, todos os dias nos acompanhando, especialmente no quadro com Pergunte ao Doutor aqui. O doutor também está te mandando um super beijo para a Zildeli, tá, Zildeli? E um abraço aí para o Renê, que também está ligado com a gente todos os dias, né? Lá de Sertão dos Medeiros, ali do Sertão dos Medeiros. Né? Outra frase ao vivo da Mary, está escrevendo para nós agora. Então, bolinho de chuva nunca mais, ela pergunta. Né? Mary, eu não sou adepto do nunca mais. A gente pode ter exceções, né? A questão é, assim como a cirrose lá, né? O álcool no dia a dia vai causando aquele dano hepático no fígado, né? É o dia a dia que causa isso. Aí também, o dia a dia. Agora, nunca mais, eu acho que não é por aí, porque senão... É uma vez só, né? Agora, exatamente. Se for fazer diário, aí é outra coisa, um né? dia como ontem, esfriou, faz muito tempo que você não come, né? Tem a questão do prazer, da gente ter prazer na vida, da gente ter uma vida alegre, né? Vivenciando coisas boas, sim. Então, sim, não é nunca mais, né? Eu, pelo menos, não penso assim. E como diz o Sai Baba, enquanto está ingerindo, Mary, vai conversando com as tuas células. Células, eu estou hoje abusando um pouquinho, mandando um bolinho de chuva para dentro, mas trate isso como uma coisa esporádica, né? Tratem bem essas proteínas aí, trabalhem bem essas proteínas, distribuam ao longo do corpo e não gerem a doença do açúcar ali, o diabetes. Não gerem o diabetes, né? Então tem que falar com o seu organismo, lembrar que é uma cópia fiel do organismo maior que nós temos aqui fora, né? Outra preocupação bastante grande, né, que as pessoas têm, que a Mary nos enviou, mas deve ser uma dúvida de todos, né? Alguma correlação do frio com a hipertensão, com a pressão alta, como agir. E outra coisa que a Mary nos enviou é que a pressão dela estava muito alta. Chegou a estar 21/14, isso é uma pressão realmente bastante alta, e ela não sentia nada de anormal. Isso é normal, né? Foi a pergunta que ela nos enviou. É normal não sentir mal-estar com a pressão assim? A pressão estava 21/14. Em princípio, o frio, ele gera um pouquinho de estresse, um estresse considerável no nosso organismo, né? E fazendo um raciocínio fisiológico de funcionamento da gente, assim, a única coisa que eu poderia justificar um certo aumento da pressão relacionado ao frio seria isso, né? A gente passa por um estresse maior, né? Do ponto de vista fisiológico, frio e tal. Mas se eu consigo me proteger dele, tenho um ambiente aquecido, né? Tô com roupas adequadas e tal, isso não é problema. Então, assim, a gente não teria um problema de aumento importante da pressão por causa do frio. Alguma coisa aconteceu para essa pressão estar 21/14, não necessariamente o frio. E aí a segunda colocação é muito importante. Ela não sentia nada. Perigoso. Estava com 21/14. Exatamente. Esse exemplo que a Mary nos traz vai aproveitar a que eu possa dizer aqui, né, e falar sobre isso. Pressão alta é uma doença silenciosa. A imensa maioria das pessoas não tem sintomas a aumento da pressão. Existe uma lenda na nossa sociedade que eu tô com uma dor de cabeça, minha pressão deve estar alta. E aí pode ser que a pessoa vá lá medir a pressão e realmente a pressão está alta, mas não foi em decorrência. Na imensa maioria das vezes não foi em decorrência da pressão. Às vezes até aquela coisa do que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Às vezes a pessoa está com pressão alta porque está com dor de cabeça, está com esse cefaleia, estado de cefaleia, e aí a pressão está aumentada naquele momento. Mas a pressão aumentada, na imensa maioria das vezes, não dá sintoma. A pessoa não sente nada. É o exemplo que a nossa querida ouvinte traz, que ela estava com 21/14 e não estava sentindo nada. Pergunta se isso é normal.
A pressão estar 21/14 não é normal, mas não sentir nada é esperado. E aí é que mora o perigo. Por isso que a pessoa tem que entender que quando ela é diagnosticada com pressão alta, com hipertensão arterial sistêmica, pressão alta, e por algum motivo lá no processo de acompanhamento dela, o médico de confiança dela prescreveu um tratamento junto com ela, né? Temos que fazer isso, tomar isso. Esse tratamento ele tem que ser feito de forma contínua. É um erro muito comum, Fernando, a pessoa achar que precisa tomar remédio só quando está sentindo alguma coisa. Tratamento de hipertensão a gente faz independente do valor da pressão. Se chegou à conclusão que a sua pressão é uma pressão alta, tem hipertensão e foi prescrito medicação, essa medicação ela é usada de forma contínua. Pode ser retirada, pode ser ajustada a dose, pode ser mudada a medicação ou até retirado medicamentos num determinado momento. Mas faça isso mediante acompanhamento médico do seu médico de confiança, para que não tenha situações em que você acha que está tudo bem, mas na verdade a pressão está aumentada. Então aqui seria importante a Mary trabalhar ali e verificar, fazer esse controle de pressão, né, o que a gente chama de controle de pressão por alguns dias. Um mapa, né? Anotar esses valores, né, e se necessário voltar com o profissional que acompanha e fazer algum ajuste. Pelo menos tem que levar ao médico essa informação para que não fique com esse inimigo silencioso, com aquela pressão aumentada, sem a gente sentir nada. Porque ela não está sentindo nada, a pessoa não sente nada, mas os danos de uma pressão aumentada dentro das artérias, ele está acontecendo, né? Porque o que acontece aqui é que essa pressão aí que a gente mede é a pressão do sangue dentro das artérias, que são os vasos, as mangueiras que levam o sangue para todo o nosso organismo. E outra é a pessoa se acomodar na pressão alta, né? Porque, por exemplo, assim, eu vou pegar o exemplo. A minha esposa, ela tem a pressão baixa, né? Muito baixa. Quando chega nos 14, para ela é alta, ela começa a se sentir muito mal. Para mim, a 17 é normal, mas na verdade não é normal. Ela é uma pressão alta, né? E que eu tenho que estar em constante tratamento. É importante falar os valores, né? A pressão normal, em média, é considerado 120/80. Essa é a pressão normal, que é a média do ser humano. Que é 12/8. 12/8. Até 14/9, 140/90, ela é considerada, não é hipertensão, ela ainda está dentro dos valores aceitáveis. Acima de 14/9, acima de 140/90, né, qualquer um dos valores, isso é hipertensão. Não se diz para ninguém que a pessoa tem hipertensão, tem pressão alta por uma medida. Né? Eventualmente, passei por uma situação de estresse, fiz uma atividade física, né? Quem fumou um cigarro, mediu a pressão, logo em seguida pode ser que a pressão esteja aumentada naquele momento. O importante é que a pessoa tenha uma avaliação em mais de alguns dias da semana, 3, 4 medidas em dias, horários diferentes, seguindo alguns critérios que são importantes de serem observados para o controle, para se fazer um controle do ponto de vista diagnóstico. Né? É importante que a pessoa não tenha fumado, tomado café ou se alimentado nos últimos 30, 45 minutos. Né? Se fez alguma caminhada longa, às vezes é muito comum, eu vou lá no posto fazer meu controle de pressão, no posto de saúde, aí caminhou 10 minutos, chega no posto e já mede a pressão. Não, a pessoa tem que sentar ali e ficar pelo menos uns 10 minutinhos sentado. Interessante, bem lembrado. Não, muito bem lembrado, isso é muito comum, né? Eu sei porque no meu dia a dia né, a gente via isso. Porque fez uma atividade física e fazer essa caminhada pode aumentar a pressão naquele momento. Então, se está fazendo um controle de pressão justamente para fazer um diagnóstico e saber qual que é a verdadeira pressão, aquela pessoa tem que fazer um repousinho ali de uns 10 minutos. Bexiga vazia, a bexiga cheia também pode aumentar um pouquinho, e aí são os cuidados. Acima de 140/90, qualquer valor é considerado hipertensão. E eu falava que essa pressão é a pressão do sangue lá nas nossas artérias. Se ela sobe, o que pode acontecer? Lesão na parede das artérias. A artéria foi feita para suportar uma determinada pressão. É que nem o encanamento da sua casa. Se por algum motivo aumentar a pressão na caixa d'água, botar uma bomba lá, pode ser que o cano, que foi feito para suportar uma determinada pressão da água, pode ser que o cano estoure. Por que dá vazamento, muitas vezes? Porque aquele cano estourou, ele não suportou a pressão da água ao longo do tempo dentro daquele cano da casa, numa residência. É a mesma coisa. Eu tento trazer sempre uma forma das pessoas
entenderem bem Claro, o que ótimo, que é o muito bom. problema. Deixa eu só responder para Elisa Simões aqui, não esquecemos de você não, Elisa. Inclusive ele já está com a tua pergunta aqui, tá? Já tá aqui, inclusive tá na frente dele nesse momento. Até vamos para ela, né? Vamos para ela. A Elisa perguntou para a doutora aqui, mandou a pergunta antecipada, dizendo o seguinte, ó: crescimento anormal do útero sem estar grávida. É grave? Tem tratamento? O que fazer? Então, Elisa, sobre o crescimento anormal do útero, né? A gente tem que entender qual é a causa. Eu fiquei pensando sobre a sua pergunta, qual a causa que levou esse crescimento anormal, né? Grave, tem que ver qual o motivo. Um dos principais motivos para crescimento anormal do útero, o útero aumentado fora da gravidez, é se a mulher tem algum mioma uterino, né? O mioma, que é aquele tumor muscular, um nódulo muscular que se forma na parede do útero, ele pode atingir um volume grande. A gente pode ter miomas de 10, 15, até 20 centímetros de diâmetro, e isso vai levar a um aumento do útero. Então, uma das principais causas do aumento uterino fora da gravidez é os miomas de útero, né? E aí, nesse caso, a pergunta é se é grave. A médica ainda está solicitando os exames, mas direitinho. não tive até agora nenhum mioma. Tá. Ultrassom transvaginal, não sei se ela já fez ou não, para ver se aparece alguma coisa ali e está em investigação, né? Se tem alguma, em princípio no ultrassom, se aparece alguma alteração que possa explicar um pouquinho para a gente o que seria. Não, doutor, não fiz. Não fez ainda. Não. Esse talvez seja um exame bastante importante. Estou falando aqui de novo, né? Essa minha participação ela tem um caráter informativo, né? A Elisa está em acompanhamento com a sua médica, e o ultrassom transvaginal é um dos exames aí que provavelmente vai ajudar bastante a esclarecer. Quando eu digo assim, eu bem distraído aqui, digo, não, doutor, não fiz o ultrassom transvaginal. Não, é que eu tô lendo, para quem está em casa, diz, o que estranho, né? A Elisa está online ali com a gente. A Elisa está online aqui, aí eu não fiz a explanação de que era dela, ela dando a resposta ao doutor, não. Mas do ponto de vista de gravidade, Elisa, é isso que precisa ser visto, né? Uma boa investigação do útero e da cavidade uterina, né? Então, o primeiro passo, né, que provavelmente foi solicitado ou vai ser solicitado, o ultrassom transvaginal, vai mostrar se tem alguma alteração da que eu falei, mioma, ou então se tem algum aumento da camadinha interna do útero, que é o endométrio, né, que é aquele que se desprende que eu ia te perguntar, mês, que leva à menstruação. Então, o endométrio mais espessado, né, e aí... que nesse caso do endométrio mais gordinho, vamos supor, gordinho, é exatamente em razão da gordura Não, mais espessado por algum motivo, porque o endométrio ele é aquele tecido que se prepara para receber o embrião, né? E ele tem bastante vascularização, né? Tanto que quando tem a menstruação ele desprende e vem o sangramento. Às vezes o espessamento se dá ou por algumas questões hormonais, e ela falou que a minha médica está solicitando vários exames, deve ter alguma avaliação hormonal também sendo feito, mas a questão é que aí tem algumas doenças de endométrio, que é a hiperplasia endometrial, que é esse aumento de produção do endométrio, que ele fica mais espesso ali, tem mais células de endométrio presentes, que precisa ser visto também. Às vezes se faz histeroscopia. Eu já estou aqui avançando do ponto de vista de informativo, né, de coisas que podem ser feitas para investigar. Histeroscopia é a endoscopia do útero, né, que se olha o útero transvaginal, por dentro, transvaginal, que se avalia a cavidade uterina do útero. Em alguns casos se faz biópsia, pela histeroscopia já se faz uma biópsia para entender, mas as causas são essas. Do ponto de vista do mioma, não é grave. A pergunta da Elisa foi se era grave. Assim, não é grave, né? Eu já falei num outro programa aqui que o mioma é um tumor muscular totalmente benigno. O grande problema é se ele é grande, e aí realmente, em algumas vezes é indicado cirurgia para retirada, por causa do volume, né? Ou se ele está levando a repercussões, como muito sangramento, né? Que leva às vezes até a anemia, uma série de coisas que a gente falou no outro programa aqui. Isso. Olha, ufa. Tem água aí. Minha mãe falou a semana passada, meu filho, como tu fala, tu pega e engata primeiro e vai embora. Beijão lá de novo para dona Valdereza e para Nívia, que devem estar na escuta.
Ótimo, claro que nós temos outras perguntas, mas em razão do horário, né, nós também ficamos limitados aqui, mas agradecemos a participação do Dr. Carlos Hackmann mais uma vez no nosso quadro Pergunte ao Doutor, lembrando que esse quadro é apresentado toda terça-feira, das 10 até às 11, né? E depois nós temos a reprise no sábado, a partir da 1 da tarde. Muito legal essa lembrança que eu tive agora, Fernando, que eu falei que a minha mãe achou impressionante meu filho, como tu fala, né? Eu lembrei de uma história muito, muito querida, muito legal, assim, que tem a ver com isso, do Leonardo Boff. Deve conhecer Sim, Leonardo Boff. Frei Leonardo Boff. Frei Leonardo Boff, teólogo, né? Uhum. Um dos criadores da teologia da libertação. E Leonardo Boff conta que quando ele escreveu inúmeros livros, já acho que tem mais de 70 livros mais 70, publicados, né? E aí nos primeiros livros dele ali, ele foi visitar, acho que a família dele é da região de Chapecó, aqui no estado. Do oeste. E foi no oeste. Foi visitar a família, levou uns livros, levou para a mãe dele, que era uma pessoa simples, que sempre... E aí ela pegou aquele livro, olhou assim, olhou para ele e perguntou, mas meu filho, quem foi que te ensinou tudo isso? Porque não tinha sido ela, né? E ela... mãe, então agora me lembrei que a mãe perguntou, como é que tu fala tanto assim, uma hora lá e não para de falar? Mas que legal, né? Muito bom. Bom, doutor, queremos te agradecer mais uma vez a tua participação, né? Deixando o convite. Terça-feira que vem nos encontramos aqui às 10 da manhã. Lembrando sempre que, assim como várias dos nossos companheiros fizeram, dos nossos companheiros também fizeram, a exemplo do Pedro e das outras pessoas que participaram hoje, né? Fizeram perguntas antecipadas, a Mary, a Maria, todas, né? Fizeram perguntas antecipadas, você também pode fazer ou interagir ao vivo, né? Porque o programa é ao vivo. É claro que isso na terça-feira. No sábado vai ser somente a reprise no horário das 13 horas, a partir das 13 horas. Maravilha. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Muito, muito prazeroso estar aqui com vocês.